Oi, crianças! Vamos começar a nossa aula de português e também vamos estudar a nossa caligrafia. Um beijo bem grande e vamos para a nossa aula de hoje. Enquanto você organiza o seu material, eu vou colocar aqui a nossa agenda de hoje. Vamos lá? Nós vamos começar a nossa aula de hoje com a correção da página 188, atividade de casa da nossa última aula. E o AC e o APC. Observe aí as páginas do AC e do APC. Nós vamos estudar hoje verbo, nós vamos conhecer um texto que fala sobre a poluição nos oceanos, o uso do plástico, né? As pessoas jogam plástico nos oceanos e polui, machuca os animais. Nós vamos conhecer todo esse conteúdo na nossa aula de hoje. Coloque o seu livro agora na página 188 para fazer a correção. A questão 1, a resposta é poema. A 2, reciclar. A 3, lata, plástico, papel e vidro. São os materiais que podem ser reciclados. Na questão 4, você vai pintar o cesto de lixo do alumínio de amarelo, plástico vermelho, papel azul e vidro verde. Questão 5. Por que o ato de reciclar é importante para o meio ambiente? Porque ele ajuda a quê? A deixar o ambiente limpo, a não poluir a natureza, ok? Então, reciclar é muito importante. Separar o material para reciclagem é muito importante, porque dessa maneira nós estamos ajudando a cuidar do nosso meio ambiente. Vamos agora para a página 192. Ortografia. Palavras com tio. Leia as palavras abaixo e distribua-as nos locais correspondentes. Você vai ler as palavras e vai distribuir substantivos no singular e substantivos no plural. Vamos ler comigo as palavras? Vamos lá. Feijão, eu quero que você faça a leitura também. Feijão, anões, botões, mãe, manhãs, caminhão, cães, irmãos, lã e alemão. Você vai fazer agora o seguinte. Você vai ler a página 192, vai resolver as questões 1, 2 e 3. E eu tenho certeza que você vai conseguir fazer tudo correto, porque é uma atividade bem fácil de se realizar. E agora você vai pausar o vídeo e depois continua com a correção. Combinado? Então vamos lá. Pausou. Continuou. Letra A. Substantivos no singular. Feijão, mãe, caminhão, lã e alemão. Substantivos no plural. Anões, botões, manhãs, cães e irmãos. Questão 2. Você teria que encontrar no diagrama 7 palavras com tio. Letra A. Partes do corpo. Coração e mãos. Alimentos. Pães, maçãs e mamões. Letra C. Animais. Rã e leão. 3. Escreva as palavras no plural. Mãe, mães. Limão, limões. Cidadão, cidadãos. Irmã, irmãs. Vamos agora para as páginas 193 e 194. Você vai realizar a leitura do texto. E depois, para o APC, você vai realizar o por dentro do texto. Páginas 195 e 196. O texto, o título do texto. O plástico está matando os oceanos. Leia o título do texto abaixo. O que você imagina que ele quer dizer? O que você acha que nós vamos aprender com esse texto? A poluição dos mares. Que informações você espera encontrar nesse texto? O que você acha? Nós vamos encontrar informações sobre a poluição dos oceanos e a preservação do meio ambiente. Você vai fazer a leitura aí. Fatos sobre o plástico nos oceanos. O que acontece com os animais?
tá bom? Então, você vai ler com toda atenção para poder responder o por dentro do texto. O plástico está matando os oceanos. Nós não devemos jogar plástico nos oceanos. Os animais acham que é alimento e aí eles comem e ficam doentes. E não é legal. O lixo, ele precisa ir realmente para um lugar adequado, que é o lixo. Não é verdade? Então, assim, o texto vem falando sobre a poluição dos oceanos, falando sobre o lixo, sobre o plástico, que muitas pessoas lançam nas águas, tá? O Dia Mundial dos Oceanos é celebrado no dia 8 de junho. E aí, o que é que acontece? Os animais, a tartaruga marinha, eu coloquei o exemplo da tartaruga marinha, tá? Ela confunde o plástico com água viva. E aí elas comem. Aí elas passam muito mal, chegam até a perder a vida por conta disso. Então, realmente, nós devemos ter esse cuidado. Cada um fazendo a sua parte, cuidando do meio ambiente. Ele vai ficar limpo, os animais vão ficar felizes e a natureza agradece, né? Vamos continuar aqui. Vamos agora para a página 197. Lembrando que o por dentro do texto você vai responder de acordo com o texto que você vai precisar realizar a leitura. E na próxima aula, nós faremos a correção. Combinado? Então, vamos lá. Verbo. Você sabe o que é verbo? Verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Como assim, professora? Muito fácil. Eu coloquei o exemplo aí, ó. A tartaruga comeu plástico. Qual foi a ação da tartaruga? O que foi que ela fez? Ela comeu. Então, o verbo é comeu. Tá bom? Então, a tartaruga, ela acha que o plástico é uma água viva, vai lá e come. Mas aí, não é bom para ela, porque ela vai ficar doente, né? E aí prejudica os oceanos, deixa tudo poluído, tudo sujo. Nós temos os tempos verbais. Eles são o presente, passado e futuro. E o passado, ele pode ser chamado também de pretérito. Tempos verbais. São 3 os tempos do verbo: presente, passado ou pretérito e futuro. Como é que eu consigo identificar um verbo que está no presente? O presente, ele indica fatos que estão acontecendo agora. Exemplo, Tatiana pula corda. Pretérito, passado ou pretérito, indica fatos que já aconteceram. Tatiana comeu todas as frutas. Ela já comeu, já aconteceu. E futuro indica fatos que ainda vão acontecer. A Tatiana chegará à escola. Então, você precisa identificar os tempos verbais: presente, passado ou pretérito e futuro. Presente, vamos lá, está acontecendo agora. Exemplo, Tatiana pula corda. O pretérito ou passado já aconteceu. Tatiana comeu todas as frutas, ela já comeu. E o futuro indica fatos que ainda vão acontecer. A Tatiana chegará à escola. Você vai realizar agora a página 197. Coloque o seu livro na página 197. Você vai colocar o seu livro aí e eu também vou colocar o meu aqui. Bem, você vai ler com atenção a página 197. Nós vamos. São atividades relacionadas a verbo, tá? São questões relacionadas ao conteúdo do verbo. Você vai ler com toda atenção, vai resolver, tá bom? E aí você precisa fazer o quê? Pausar o vídeo para depois continuar com a correção. A questão 1 diz assim: leia o texto a seguir sobre dicas de como evitar o uso excessivo de plástico. Você vai ler o quadrinho verde, vai observar algumas palavras destacadas, tá bom? Leia, resolva o item A
E depois você vai continuar a leitura e vai resolver o item B, ok? Pausou. Continuou. Vamos lá? Então, as palavras destacadas: reduz, brincar, levam, recebem e jogam. A letra A, o que é que diz a letra A? Copie as palavras que indicam as ações que podem ser praticadas por você e sua família para diminuir o consumo de plástico. Dica: as palavras estão destacadas no texto. Muito fácil. Tenho certeza que você conseguiu fazer. Reduz, brincar, levam, recebem e jogam. As palavras destacadas são verbos. Os verbos, eles indicam o quê? Ações e quem pratica cada ação. Considere o trecho a seguir, na letrinha B aí. Miguel reduz o consumo de plástico ao brincar com brinquedos de madeira, papel e pano. Nessa frase, quem pratica as ações? Quem está brincando? É o Miguel. A palavra que indica ação, fenômeno da natureza ou estado é chamada de verbo. Você agora vai colocar o seu livro na página 198. Coloque aí o seu livro na página 198. Vou colocar o meu livrinho também na página 198. Você vai ler. A atividade continua com o conteúdo verbo. Você vai ler as questões 2, 3 e 4. Vai resolver com toda a atenção, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. E depois você vai continuar com a nossa correção. A segunda questão, você vai precisar fazer o quê? Você vai reler o trecho do texto Pegada Ecológica da leitura 1 e vai completar as frases com os verbos de ação que estão faltando. A questão 3, você vai completar as frases com os verbos dos quadrinhos. Eles indicam fenômenos da natureza. E o 4, os verbos também expressam o quê? Sentimentos ou estado. Observe. Você vai ler a informação do quadrinho verde e vai responder o marcadorzinho aí que segue. Combinado? Ok? Então, vamos lá. Pausou. Continuou. A segunda questão, você com certeza colocou os verbos deixe, procure, compre, seja, diminua, alimentam, necessitam, diminua, separe e deixe. Vamos agora fazer a correção da questão 3. Que verbos que indicam fenômenos da natureza você colocou? Na letra A, ventar. B, choveu. C, trovejar. Na 4, os verbos também expressam sentimentos ou estado. Vamos ler aí a informação no quadrinho verde. Túlio estava feliz porque muitos animais foram adotados na feira de adoção. Carolina ficou feliz ao perceber que tinha completado o álbum de figurinhas. Escreva uma frase usando o verbo estar e outra usando o verbo ficar. Resposta pessoal. Você vai escrever uma frase usando o estar, o verbo estar, e outra usando o verbo ficar. Vamos agora para a nossa caligrafia. O que você vai fazer? Você vai colocar o seu livro agora nas páginas 86 e 87, que é o APC, e depois as páginas 88 e 89. Pegou a sua caligrafia? Pegue aí a sua caligrafia, que eu vou pegar a minha também, para que nós possamos começar. Ok? Vamos lá. Lá na página 86, você também vai estudar verbo. Olha que legal! Você vai ler a tirinha do Snoopy, tá bom? E aí diz assim, as palavras destacadas na tirinha indicam ação. Aí você vai copiar com a letra bem linda. 2. Copie embaixo das figuras o verbo correspondente à ação que as crianças estão praticando. Dançar, pular, estudar, comer, correr, ouvir. E aí, de acordo com a figura, você vai colocar o verbo correspondente. Página 87.
Vai continuar aí colocando, né, os verbos. E aí tem assim, tem um espaço logo abaixo, na página 87, que diz assim: agora desenhe uma figura representando uma ação e escreva na pauta o verbo correspondente. Você pode desenhar você fazendo alguma ação, estudando, correndo, brincando, comendo, falando. Aí a ideia é sua. Aí você pode desenhar, pode colorir e faz a frase bem linda aí, com a letra bem caprichada, ok? Você vai colocar o seu livro agora, a sua caligrafia, nas páginas 88 e 89. R em final de sílaba. Lembrando que final de sílaba não é o final da palavra, tá? Não necessariamente. O R, ele pode estar no final da palavra, tá bom? Mas você precisa identificar que ele vai estar no final da sílaba. Na palavra, ele vai estar no final da sílaba. Amar, ele está no final da sílaba, tá ok? Cavernas, olha aqui, ó. Não é o final da palavra, é o final da sílaba. Pedir, final da sílaba. Beber, coincidiu. Você vai encontrar em algumas palavras no final, né? A sílaba está no final, mas não necessariamente em todas as palavras. Sorvete, final da sílaba. Certo, final da sílaba. O que você vai fazer agora? Você vai ler a história em quadrinhos a seguir, da Magali. O que será que a Magali aprontou, hein? Ela chamou os amiguinhos dela para tomar o quê? Sorvete. E aí, o que foi que ela fez? Você vai ler com atenção a história, que é bem legal e divertida, da Turma da Mônica, tá bom? A Magali aí convidando os coleguinhas para tomar sorvete. E aí, depois, você vai resolver a página 89, ok? Leia com atenção o texto, resolva a página 89, que é também uma atividade bem fácil e legal, que você vai resolver agora. Você vai pausar o vídeo e vai continuar, ok? Pausou? Continuou. Será que você conseguiu acertar? Eu tenho certeza que sim. Copie nos lugares indicados as palavras com AR, ER, IR ou OR da história em quadrinhos. Com AR, tomar e comprar. Com ER, certinho. Com IR, pedir. Com OR, sorvete, sorvetes e sorveteiro. Questão 2. Complete as palavras com AR, ER, OR ou UR e saiba um pouco sobre os animais da foto. Olha aí como ficou o texto. Os morcegos dormem em cavernas ou em árvores. O urso polar é um bom nadador. E agora, a nossa aula de português chegou ao final. O que você vai fazer? Você vai ler o texto com atenção para responder o APC. Qualquer dúvida, você pode entrar no nosso plantão, de 8 às 9. Ok? Beijos e até a nossa próxima aula.